Bom dia, gente. Eu me chamo Regina Oliveira E eu, Hugo Silva. e nós estamos aqui para mais uma live das quartas-feiras. Então, hoje a gente vai abordar um tema bem interessante que é sobre o resgate de almas, resgatar pedaços de nós. E de onde vem esse termo? Esse termo vem de muito distante, vem dos xamãs, do povo nativo que cuida da ideia da doença como uma quebra nas partes da vida da gente, onde cada dor, cada trauma que a gente vai passando, a gente vai perdendo um pouquinho de nós. E esse pouquinho vai fazendo com que cada vez mais a gente não saiba quem somos. Então, o objetivo desse caminhar, dessa live de hoje, é compreender a necessidade de juntar esses pedacinhos e voltar a ser quem somos, de uma forma inteira, de uma forma integral. Então, para isso, a gente quer sugerir a vocês hoje mais um livro. É um livro, eu não sei se dá para ver, mas lá no YouTube a gente bota, que é um livro, Resgate da Alma, Reencontre os Pedaços da Alma que Você Perdeu, de Sandra Ingrama. Ela é psicoterapeuta familiar e de casais com especialidade em traumas. E ela foi fazendo um estudo através de suas vivências em aldeias nativas, aprendendo com os nativos norte-americanos, ela é norte-americana, e através desse aprendizado ela foi fazendo uma construção teórica, já que muitos dos conhecimentos nativos a gente sabe que é muito mais por via oral do que por via escrita. Então, que a gente possa hoje fazer esse caminho, olhar para essas partes que fomos perdendo, né? Poder identificá-las no pensamento, porque as lives da gente têm o objetivo que vocês possam em casa fazer sua autocura, né? O grande objetivo da gente como terapeutas sistêmicos, mas também xamânicos, é que vocês entendam que a gente pode se autoapagelar, como diz os índios nativos daqui do Brasil, né? Para os índios norte-americanos, a gente teria que dizer assim, auto-xamanear. Então, o convite é que vocês entendam que a cura está nas nossas mãos. Claro que nesse caso de trauma, que é o que a gente vai trazer hoje, vai se precisar de ajuda. Até porque um trauma, para ser resgatado durante a vida, ele dá muito trabalho. Ele gera muitas sequelas e essas sequelas vão sendo revividas. E se você não for trabalhando uma por uma, aí você diz, mas Regina, não dá pra gente trabalhar diretamente o trauma? Dá. Porém, ela já atingiu outros lugares da nossa vida que também foi nos quebrando e que a gente precisa ir lá resgatar. Então, o chamado é, acorda, desperta o teu pajé, desperta o teu curandeiro, né? Olha para tuas feridas, vê o que você pode fazer com ele, que é o grande caminho ao autoconhecimento, certo? E se não está dando conta, vai atrás de alguém confiável, que faz um bom trabalho e começa a ter o trabalho pessoal. Porque a gente está aqui para cumprir um papel. A gente não está aqui simplesmente para passar de qualquer jeito. Nós somos a soma, né, de uma grande família humana para a construção de um mundo melhor. Então, cada um precisa fazer a sua parte. E esse é o convite. Então, cada pequeno ou grande trauma vivido na vida, de alguma forma, vai deixando pedaços soltos com as histórias. Então, um grande amor e uma dor desse grande amor. A terapia sistêmica vai olhar de outra forma, vai dizer, olha, você está emaranhado com esse amor que acabou, mas você não concluiu, porque os teus antepassados não concluíam as relações, né? A questão dos europeus, quando vinham para o Brasil e tal. Ok, para os nativos não, eles vão dizer, olha, a dor foi tão grande, que você perdeu um pedacinho de você e deixou naquele evento. E precisa ir lá ser buscado. E a diferença entre a sistêmica e a xamânica é que a xamânica vai trabalhar mais com esses pedaços de alma menores. São traumas menores. E a sistêmica vai trabalhar com grandes traumas e traumas transgeracionais, que não passaram, a gente não viveu, mas ele está conosco. Então a gente pode fazer aquela pergunta, né, para começar a pensar o seguinte, mas todo mundo tem trauma, ou todo mundo teve trauma, né? Bom, sim, eventualmente todo mundo passou por algum trauma na sua vida, né? Ou traumas menores,
ou traumas maiores. Né? O que seria um trauma menor, um trauma pequeno, por assim dizer? Né? Humilhações constantes, bullying, estresse crônico, né? Nossos ou de nossos familiares que podem estar com a gente enquanto memória sistêmica. Né? E o que seria o grande? Os grandes seriam abusos sexuais, assaltos dramáticos, sequestros e vivências de guerra, né? Como tantos outros, né? Geralmente esses grandes são catastróficos, são coisas muito grandes e que nos deixam lá colado. Dentro da tradição xamânica pode-se até falar de outra vida, se for um trauma de outra vida que esteja interferindo nesta vida. E aí, sim, um xamã especializado, ele consegue ir buscar esse pedaço. E é muito bonita essa jornada. Agora, sobre traumas grandes e pequenos, né? Só um adendo. Isso é genérico, tá? Porque a experiência do trauma ela é única. Isso. Então você vai perceber, você vai atribuir a intensidade. Né? Às vezes o que para mim é extremamente difícil, penoso, difícil de lidar, né? Para a Regina pode ser algo tranquilo, que ela tenha resiliência o suficiente para lidar e vice-versa. Né? Às vezes a perda de um cachorro pode ser o fim do mundo. Às vezes a perda de um irmão você consegue lidar bem porque ele estava doente, porque ele... Enfim, a gente tem que perceber que o trauma ele é diferente, ele é vivido de forma diferente para cada pessoa. E que também vai ser vivido de acordo com aquilo que a gente vem falando nas outras lives, né? Tudo que você significou do 0 ano, né, da barriga da mamãe até os 7 anos. E tudo que vem dessa cultura sistêmica familiar e do local onde tu vive, a cultura que tu vive, o país que tu vive. Então, isso vai dar grandezas diferentes. Claro e evidente que quando tu fala para um praticante do budismo tradicional, você vai dizer que uma criança nasceu ou que uma criança morreu e ele tem a total tranquilidade de lidar com aquilo. Nem fica eufórico porque a criança nasceu, nem fica desesperado porque a criança morreu. Ele consegue entrar num estado de estabilidade. Isso é uma cultura adquirida. Isso é a espiritualidade. Muito poderosa. Isso. Então, tudo vai depender dessa forma que a gente olha o mundo. A questão é que o trauma enviesa esse olhar. Então, muita gente diz assim pra gente: ah, mas eu não tenho trauma e tenho orgulho de não ter. Claro que tem. Claro que tem, e claro que esses traumas agem em você, só que de forma inconsciente. Como a gente já falou, 95% do nosso manejo na vida, do nosso caminhar na vida, está associado a 95% do inconsciente. Só 5% a gente está consciente. Então tem estudos que mostram que 51,2% das mulheres no mundo já viveram algum trauma. E 60,7% dos homens já vivenciaram um grande trauma. Um trauma grande. Um trauma que tem potencial para gerar transtorno. Certo? Então, nos traumas, a gente vai olhar para isso com todo carinho. Vamos perdendo partes de nossa alma. E quando a gente fala isso de uma forma nativa, a gente está dizendo que a gente está perdendo o nosso poder pessoal. A gente diz que a gente está perdendo o nosso vínculo com a nossa essência, a nossa força de vida. A gente está se conectando sistemicamente, está tão conectado com a dor dos nossos antepassados que a gente não está vivendo o amor e a força que eles nos oferecem. De vez a gente estar conectado pelo lado bonito, bom, legal, a gente está conectado numa dor que fica lá pulsando em cada descendente pedindo: olha para mim, para me liberar. Então, é nesse olhar que a gente vai fazer uma construção. Mas o que é trauma? Bom, sempre olhar para as palavras, né, para a etimologia delas, ajuda a gente a entender, né, um pouco desse universo que traz cada palavra. Né? Então, trauma, ele vem do grego, traumatos, uma ferida, uma avaria, uma derrota, um desastre. Né? E influência do francês, né, o francês trazendo a ideia da violência, do traumatismo, do choque emocional. Né? O trauma, ele é uma lesão causada por um agente externo, de forma mais simples. Esse conceito migra para o campo psicológico, né? E que se supõe com frequência que um trauma ocorre quando as nossas defesas, as defesas do ego, elas são afetadas e ultrapassadas. Né? E isso é interessante porque tem uma componente
para além da vivência, da historicidade pessoal. Né? Você tem um componente genético. Então, assim, a genética vem mostrando para a gente que, por exemplo, bisnetos, netos e bisnetos de pessoas que tiveram, na questão da Guerra Mundial na Alemanha, judeus, eles não vivenciaram aquilo, ok? Esses bisavós, avós foram até para outros países, eles nasceram em outros países, mas vinham apresentando síndrome do pânico, com respiração, aceleração orgânica, do nada, tinha um impulso, podia ser à noite, durante o dia, e nos estudos eles puderam perceber que isso foi passado através do DNA para esses netos e bisnetos. E o que eles estavam revivendo, na verdade, são situações que foram geradas naquele trauma. Então, são gerações afetadas sem ter nenhuma relação, sem nunca ter pisado na Alemanha, tá? Mas que desenvolve um transtorno pós-traumático por um gatilho que está associado à vivência do seu antepassado, ao qual muitas vezes ele nem conheceu. Vou te dar uma outra ideia, né, de reação que pode trazer um trauma e que está muito vinculado a essa ideia da genética ou mesmo da epigenética. Né? Imagine que a sua avó foi abandonada. Né? O avô foi-se embora atrás de dinheiro, etc., o que seja. A sua mãe também viveu situações de abandono. Né? Você, muito provavelmente, pode ter medo de ser abandonado. Sem saber por quê. Né? Na verdade, esse movimento ambiental, por assim dizer, gerou marcadores genéticos e eles estão disparando. Né? Isso já foi visto por modelos científicos, por experimentos. Né? Esses marcadores eles existem, eles são modificados pelo ambiente. Então, trauma não são só aqueles catastróficos. Por isso que muita gente associa a palavra trauma a isso. E quando a gente vai ler sobre a questão de perca de alma, a gente vai associar a trauma. Por isso que a gente está batendo na questão de trauma, para que você entenda o que é esse trauma. Mas também dos estresses crônicos. O que é um estresse crônico? Vamos pensar, porque é importante que vocês lembrem. Eu trabalho num lugar que eu não gosto, eu tenho um chefe que eu acredito que me persegue, e todos os dias, quando eu vou trabalhar, só a voz dele desencadeia sintomas em mim. Esses sintomas, sendo repetidos, vão gerando um trauma. É um trauma bem menor, mas é um trauma que fica lá em você. Então você sai daquele emprego, encontra outros empregos, mas quando você inconscientemente faz uma associação, a cara do chefe atual com a cara do chefe do passado, o nome, eu já vi clientes falarem do nome. Meu Deus, mas ele tem o mesmo nome, ou tem outra coisa com o namoro, tem o mesmo signo. Esse meu namorado tem o mesmo signo dos outros. Ai, meu Deus do céu. Então, isso mostra, dentro da gente, existe um trauma, que pode ser muito simples, mas pode estar extremamente ligado com memórias dos nossos antepassados. E isso vai sendo revivido e passado aos nossos descendentes. Por isso que é muito importante que a gente saia resgatando esses pedacinhos, para que a gente seja um modelo o mais interessante possível. Não existe a perfeição, nós estamos em construção, né? Quando a gente morrer, quem sabe, a gente está mais perto desse perfeito, né? Mas a gente tem que fazer um caminho de construção disso, para que os nossos descendentes não vivam isso, porque a gente vai sempre lembrar vocês, existem as crenças, e essas crenças nos limitam através da forma que eu li incorretamente ou de forma incompleta. Então, vamos caminhando mais sobre os traumas. Bom, vale ressaltar que existem algumas diferenças qualitativas significativas entre as pessoas traumatizadas e não traumatizadas, né? Frente a um evento traumático ou potencialmente traumático, né? Então, o contexto sistêmico familiar vai interagir com essa relação, né? Se eu não posso expressar, se eu não posso demonstrar, se eu não posso ser fraco, então eu não vou pedir ajuda. E vou passando a vida assim, né, fingindo que estou bem, né, vivendo essa dor dentro de mim, né, e eu só vou expor essa dor quando eu explodir, numa explosão emocional, num descontrole, né, e geralmente dramático.
Então, assim, dentro da sistêmica, a gente vê que aquela pessoa que a gente não suporta, quando tem os seus descontroles, aprendam isso, que vocês vão começar a ver quem passa por isso com filho, amigo, de outra forma. Então, quando a gente conhece alguém que se descontrola, de uma forma que se perde completamente da razão, essa pessoa está quase sempre associada a um grande trauma dele ou a um grande trauma sistêmico, porque não condiz a resposta. A coisa foi pequena e a resposta foi gigantesca. Aí você faz, não, é porque ele é desequilibrado. Não, gente, é porque ele guarda essa informação dentro dele, ele não reconhece, ele só sabe que o gatilho eu não posso sentir, eu não posso reagir. E quando vem esse impulso, é tanto tempo ele dizendo, eu não posso sentir, eu não posso ser fraco, eu não posso ter pena, que quando vem de uma forma que explode. Então, é uma dica para vocês ajudarem as pessoas. Olha, dá uma olhadinha nos teus traumas. Esse é um indicativo sistêmico. Se há descontrole exagerados ou dramas muito grandes, desde uma criança pequena a um adulto, significa que ela está revivendo totalmente inconsciente, né? Lá naquela partezinha do cérebro que a gente já cansou de falar, Da amígdala. Da amígdala, o nosso instinto de defesa. Então, é importante que a gente olhe para isso. Bom, então, o trauma, ele precisa ser entendido claramente, né? Então, o trauma acontece, né, primeiro, quando um determinado acontecimento gera mais estresse do que os recursos dessa pessoa para enfrentá-lo. Então, pensa aí, na vida de vocês. Qual foi a situação que vocês viveram e que a situação era tão, desde criança, era tão maior que você não tinha recursos para lidar com aquele fato? Qualquer que seja a situação. Então, um exemplo que a gente gosta de dizer é uma criança que o pai briga ou humilha na frente de outras crianças ou da própria família. Aquilo, se você olhar para a cara da criança na hora, ela vai fazer uma expressão de dor, de angústia, de vergonha. Ela quer se esconder, mas ela não pode se expressar porque ela se acha pequena. E ela é pequena. Mas ali fica guardado um grande trauma. Eu não sou aceito, eu não posso ser eu. Né? Para eu ser aceito pelo papai, para eu ser aceito no mundo, eu não posso agir dessa forma. E eu vou criando, né, ideias, significados, que é aquilo que a gente já falou, que são errados. Mas hoje, bora dar o nome certo a isso. É um trauma gerado. Um trauma pequeno. Mas existem maiores, né? Você pode imaginar uma pessoa que sobreviveu a um acidente, que a família morre e a pessoa sobrevive, né? E que tipos de... Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o fato que eu sobrevivi? Né? Mas pensando nessa primeira questão, entenda porque é muito mais fácil você traumatizar uma criança. Porque depende dos recursos que você tem. E geralmente as crianças têm menos recursos do que os adultos. Eu digo geralmente porque tem adultos que não têm recursos, mas via de regra, né? Então, qual é a questão 2 para avaliar um trauma, ou para categorizar esse trauma? O trauma, ele não se cura com o tempo, né? A gente pode se distanciar do trauma, se desassociar do trauma, né? A gente pode se afastar dessa realidade. Porque toda experiência dolorosa, imagine como se fosse uma fogueira, um fogo, né? Com o tempo o fogo se extingue, mas as brasas não. As brasas podem ficar ali cobertas com as cinzas e ficar um bom tempo ali. E de repente vem um vento, né? Uma outra situação parecida que desengatilha, e aquele vento estimula as brasas e logo tem um outro fogo, né? Tão forte e queimando e machucando tanto quanto o outro, às vezes até mais. Então a gente precisa olhar em casa, sozinho, pega o teu caderno. O que é que eu posso reconhecer na minha vida que sejam traumas que eu fui vivendo no decorrer do meu caminho, na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, amores, chefes, situações de colégio, faculdade,
tudo isso, e você pode conseguir fazer até a leitura de um padrão. Se você conseguir descrever isso, você pode. Então, na infância, eu perdi o meu cachorro, eu perdi também o meu avô. Reagi com a morte do meu cachorro assim, do meu avô eu reagi assim. E aí você vai fazendo um caminho de construção e você vai olhando qual é o padrão sistêmico, o que é que pode estar dando uma dica de um trauma transgeracional, o que pode estar dando uma dica de um trauma da gravidez, da gestação, e o que que está sendo dado como dica dentro do caminho da tua vida. Aconteceu na infância, repetiu na adolescência, repete em todos os relacionamentos, tá ali uma dica. E eu posso dizer que eu não quero nunca mais me relacionar com uma pessoa porque alguém gerou um trauma em mim. Se for somente isso, eu vou considerar como um trauma menor. Mas se este trauma estiver associado a mulheres que foram abandonadas na guerra, em todas as guerras, consequentemente, ele é um trauma maior, porque traz uma dor de guerra. Então, a gente tem que identificar dentro da gente qual é o tamanho desse trauma. Porque senão, da mesma forma que eu me desassocio, né? Eu faço... tem algumas pessoas que dizem assim, por exemplo, eu não lembro nada da minha infância. Eu não lembrar nada da minha infância pode estar implicando em dizer que você teve trauma na sua infância que você não quer reviver, que você não quer pensar. Até porque a amígdala, ela está ligada ao hipocampo, né? Que é justamente a área que processa a memória. Então, nossas memórias, elas são extremamente afetivas. E se você teve uma situação que você não conseguiu lidar, que afetou suas emoções, pode ter certeza que o circuito pode ter sido bloqueado. Tá lá, está bloqueado. Né? Ou bloqueado, ou congelado, de um olhar sistêmico, ou perdido. Para os nativos, perdeu-se um pedacinho da tua alma naquela situação. Então, a gente precisa ter essa consciência. Como é que eu estou lidando com a minha vida? E se eu não estou tão congelada a traumas emocionais que não estão me deixando caminhar. E a gente vai dar umas dicas como vocês fazem para descongelar essa história lá mais adiante. Então, a gente vê que o trauma pode ser visto como uma sobrecarga de sentimentos. Há uma sobrecarga de sentimentos gerados em determinadas situações que a gente não conseguia lidar, como o Hugo falou, um grande acidente onde todo mundo morre da minha família e só sobrevivo eu. Eu fico vinculado, por que eu fiquei com a vida? Eu queria ter morrido com eles, né? E eu posso levar toda a minha vida buscando morrer. Né? Correndo com o carro, bebendo, comendo demais. Eu entro no meu processo para buscar aquele mesmo caminho, porque eu estou vinculada com o trauma daquela situação. Então, essa sobrecarga de sentimentos, essa explosão de sentimentos, gente, não passa com o tempo. Ela pode estar aí, ó, guardadinha em algum lugar de você e explodir em situações que você nem imagina, que podem até nem estar associadas diretamente com os fatos. Mas o importante, né, é que os traumas te dissociam dos teus recursos, né, te afastam. Isso por causa dos processos neuroquímicos mesmo, da questão da ansiedade, estresse, luta e fuga, tudo que a gente já veio falando no decorrer dessas lives, né? O cérebro passa a se conectar de uma forma disfuncional. Então, e isso acontece quando a pessoa fica revivendo e vivendo esse trauma, né? Ela está com um processo neuronal diferenciado. Isso vai te fazer, normalmente, você se conectar com experiências negativas, né? E quando pensar na situação, dispara os sintomas de estresse. Como é que a gente vai lidar com isso se de vez em quando vem umas iras, uns medos, uns sentimentos desequilibrados, né, que bastam 5 minutos, tá? E nesses 5 minutos, eles detonam 5 horas da nossa vida de imunidade. Então, outro detalhe, uma sacada para vocês. Quando vocês tiverem um sentimento que ele é maior que 2 a 5 minutos, significa que ele está vinculado a um trauma. Isso é uma dica bem legal para quem quer trabalhar, para quem quer desenvolver. Senão vai ficar na ideia, meu Deus, então eu tenho um trauma, e aí? Né? Então, o objetivo das lives é fazer com que vocês reconheçam e busquem, da forma que vocês acharem bacana, um movimento dentro de vocês, para que vocês saiam desse movimento, né, de doença
certo? De partes perdidas, e venham conosco, nos ajudar, cada um no seu trabalho individual, construção de um mundo melhor. É por isso que a gente trabalha, para que a alma do mundo agradeça o nosso trabalho. Então, entendam, 5 minutos, tive uma raiva muito grande, um medo muito grande, me reorganizei, né? Mesmo na criança, me reorganizei, porque para sair do adulto para a criança, 2 minutos, ok? Me organizei, significa que não está ligado a um trauma. Fiquei ali, ó, deu 10 minutos, 1 hora, eu continuo indignada e tal, tem um trauma. Ou teu, ou sistêmico. E você precisa olhar para isso, ok? Bom, eu acho que eu já falei um pouco disso em algumas outras lives, mas quando a gente olha, né, para como o ambiente afeta os genes, né, na ideia da epigenética, muitos genes eles podem ser ligados e desligados, né, a atuação deles, e esses marcadores podem ficar sem ter atuação de acordo com um processo ambiental. E uma emoção é um processo ambiental que afeta os genes, né? Quando os traumas eles são percebidos como muito grandes, né, muito intensos, um estado maior desse trauma, eles vão gerar o transtorno de estresse pós-traumático, né, que a gente chama de TEPT. Então, imagine uma perda traumática, né, a morte de um ente querido, por exemplo, né, quando não é dado a chance da gente expressar corretamente, ou se despedir, né, simbolicamente que seja. Né, isso pode se acumular até que isso transborda. Isso desorganiza toda a vida de uma pessoa, né, coloca a pessoa em sacrifício. É muito complicado viver se você não tem autonomia emocional. Então, imagina, quando o Hugo está falando disso, as questões da gente não poder enterrar os nossos mortos, agora com a questão do Covid. Quantas pessoas no mundo ficaram sem essa despedida? E essa despedida, gente, por mais que ele esteja ali dando uma entrevista e falando de uma forma até espontânea sobre aquilo, né, com pequenas lágrimas, dentro da alma, pela própria memória sistêmica ancestral, daqueles que iam para as guerras e não viviam. Espera só um instantinho que a gente tá meio assustadinho aqui, é porque o gatinho da gente levou uma queda ali. E aí ele tá bem velhinho, vai lá. Ele tá bem velhinho e ele sai caindo pela escada que fica na frente da gente. E aí a gente tem que dar uma socorrida nele. Então, vê só, gente. Então, voltando para isso. Então, essa memória que a gente traz desses não sepultar, não olhar para o corpo, né? Porque vocês sabem que na Covid foi igual à guerra, né? Está sendo igual à guerra. Você não olha, o corpo vem encaixotado e você põe na terra. Ou você, hoje em dia, tá melhorzinho, mas de uns meses para trás, simplesmente você entregava, eles levavam o caixão, enterrava e você não via. É como se dentro da tua cabeça ficasse uma fantasia. Será que ele estava ali mesmo? E isso vai gerando sentimentos e emoções e dores. Então, que a gente compreenda que muitas das memórias não vividas, os lutos não sepultados de uma própria relação que finda, né? Se eu não choro tudo, se eu fico fazendo de conta que está tudo bem, que eu sou forte, porque eu estou vinculado a antepassados que não permitem que eu seja fraco por traumas existentes, eu não vou me colocando inteira na vida. Eu vou me partindo. Cada vez que eu digo não para mim, nesse sentido de olhar verdadeiramente o que eu estou vivendo, olhar verdadeiramente para o meu trauma, eu vou deixando pedaços. E vai ter uma hora que eu vou me procurar e eu vou ser só pedaços. Porque os outros estão partidos e distribuídos. E a gente precisa ir lá buscar o que está emaranhado e precisa ir buscar o que aquela dor gerou e deixou naquele lugar. Isso é fundamental para a gente. Bom, a gente está falando de muita coisa baseada na ótica do trauma e da perda de alma. Mas são assuntos que a gente já foi tocando por outros vieses, né? Um trauma, ele gera memórias, né? Ele é um evento, ele vai gerar memórias, né? Que podem ser incorretas, podem ser incompletas. Mas para o cérebro da gente, não tem falsa memória, não tem memória incompleta. Para o cérebro, ele não distingue isso aí. Tudo é real, né? Então, se eu te conto uma história, te digo, olha, quando você tinha 2 anos, você foi vendido para o circo.
Se eu for suficientemente bom de passar as tuas barreiras, tu vai acreditar. Tu vai lembrar da cara do leão lá do circo. Então imagina, gente, falando disso me veio uma memória de clientes que dizem assim: quando eu era pequena, minha mãe disse que me encontrou na lata do lixo. Quando eu era pequena, meu tio dizia que me deixaram na porta. Quantas pessoas crescem com essa informação que não é verdadeira, que para o adulto era uma gozação, era uma brincadeira, e você fica sem se sentir pertencente, sem se colocar dentro daquela família. E aí é uma das maiores dificuldades de você estar inteiro. Uma fala, uma gozação, ficou lá um pedacinho da tua alma dentro daquela dor. E todas as vezes que alguém fizer qualquer movimento, num relacionamento, num trabalho, em que você acha que não está sendo reconhecido, automaticamente você faz uma associação com aquilo. E aí a única forma de, quanto adulto, viver isso se o trauma for relativamente pequeno, você consegue no adulto respirar, se orientar e ok. Mas muitas vezes os estudiosos mostram que o trauma tem que ser muito trabalhado. E esse muito trabalhado não é mais como a década de 90, que era revivido. Antigamente a ideia revive o trauma, e vivendo o trauma, você vai desbloqueando. Não. Hoje, né, de 90 para cá, a gente entende que tem que se trabalhar com metáforas. A gente vai levar você para uma outra situação, uma situação imaginária, e nessa situação imaginária, você pode trabalhar isso. Contudo, se você for para essa situação imaginária quanto criança, você vai reviver a dor e vai ficar no trauma. Então, compreendam, porque se vocês forem fazer um trabalho de resgate de um trauma e o terapeuta estiver te levando e você for para a criança, pare. Olhe para ele, seja honesto, diga: opa, não, é muita angústia, é muito isso. Não vai adiante. Você vai reviver, ressignificar no sentido negativo. Você vai dar um reforço negativo. Então, precisa ser levado quando a gente quer se tratar, quando a gente quer autoconhecimento. A gente tem que ter coragem de ficar no adulto. Coragem de limpar as lentes e ver realmente o que precisa ser visto para ser mudado. Vai ter um medinho? Claro, vai ter um medinho. Nós somos humanos e fomos treinados para ter medinho. Mas eu quero porque eu quero. Então, se eu quero porque eu quero, eu centro, vou no meu adulto e digo: ok, me mostra, vamos trabalhar isso. E aos pouquinhos eu vou reconstruindo um novo caminho, deixando para trás aqueles traumas e aqueles sintomas. Então, considerando, né, que, como eu estava falando, que o trauma ele gera uma memória e que ela é real, não importa, porque o circuito dela é igual ao circuito de uma memória que foi vivenciada, então o processo é real, né? O médico e neurologista e neurocientista também, Ivan Esquerdo, ele dizia o seguinte, né? Nós somos o que nós recordamos. Sem nossas memórias não seríamos ninguém. E se não pudéssemos evocá-las, misturá-las e falsificá-las, nós não poderíamos viver. Né? Isso é um mecanismo de defesa da gente, falsear as memórias. Né? Então o terapeuta que vai lidar com o trauma, que vai lidar com essas memórias, ele tem que respeitar essas memórias. Não adianta eu chegar para alguém e dizer: não, bicho, tu não foi vendido por circo. Isso aí é viagem. Foi teu tio que era um babaca e disse pra tu que tu foi vendido pro circo, né? Ah, não, tu tá fantasiando, né? Não foi assim que aconteceu. Não adianta fazer dessa forma. Eu só vou gerar mais dificuldade no meu paciente, no meu cliente, né? Porque ele vai se defender. O subconsciente dele vai se defender, né? O que é mais útil e eficiente nesses casos, né? É focar nas emoções que são geradas, né? Porque o pensamento ele vai gerar uma emoção. Mesmo que ele seja recordado, ele vai gerar uma emoção, né? E aí a gente vai olhar para esse material emocional, né? Para entender como foi, né? Se é uma emoção primária, se é uma emoção secundária, enfim, o processo técnico desse lidar, né? Mas caminhando para frente, né? Só relembrando, não entra na ideia de fazer catarse, que é pior. Então, é importante entender, gente, que a gente tem emoções que podem e devem ser separadas.
Isso é muito importante para quem é terapeuta holístico e quem são os terapeutas sistêmicos. Se eu não compreender que as emoções elas estão divididas e que elas estão me mostrando diferentemente situações, e se eu não conseguir localizar nas emoções, as emoções primárias, que só são 5, consequentemente eu não vou adiante. Então a gente tem emoções primárias, secundárias, compostas, né, que tem mais de uma, adotadas pelos nossos sistemas. Nós temos meta-emoções, que está vinculada a algo muito maior, e tudo isso está interferindo na gente. Mas para eu olhar para um trauma, eu tenho que ser um terapeuta que vou diretamente nas primárias. E eu vou ter que ir estudando as emoções, abrindo as emoções e descobrir, tá, olha aqui onde é que está a primária. E essa primária, geralmente, ela está vinculada a um trauma. Geralmente. E bom, aí a gente precisa entender que, e voltando a essa ideia da temática do resgate de alma, né? Dessas partes que se fragmentam, nós somos partes, tá? Que se interagem num todo harmônico, ou deveria, né? Nós somos atores na vida, né? As pessoas falam muito de autenticidade, muito de originalidade, mas a gente atua e tudo bem, isso é um mecanismo normal que a gente encontrou para sobreviver em sociedade, tá? Porque senão ia ser cada um por si na floresta ainda, né? E não é em bando não, tá? É cada um por si mesmo, cada um separadinho. Então a gente desempenha esses papéis, né? Mais ou menos mais próximos do que seria esse self, esse interior da gente, esse mais profundo, né? E o trauma, né, bem como outros processos, pode fazer com que esses papéis se afastem do centro, né? Que a gente passa a viver coisas cada vez mais distantes do nosso centro, né? Esses comportamentos que nós atuamos, que nós desenvolvemos na vida, e que às vezes a gente quer também melhorar, né? Porque geralmente as pessoas que estão olhando essa live estão olhando porque tem alguma coisa que acontece que incomoda, né? Um comportamento que desenvolve que incomoda geralmente, né? E querem transformar. Então eu preciso trabalhar isso aí, preciso me reconectar com as minhas partes perdidas, né? Assim a gente consegue ter mais autonomia, ter mais repertório, né? E o autoconhecimento é a ferramenta principal que a gente precisa desenvolver para reconectar, para reconhecer essas emoções, né? Para entender essas crenças que justificam essas desidentificações que a gente vai praticando com a gente mesmo, né? Que é resultado desses processos traumáticos, né? Então a gente vai vivendo, a gente nasce, vai vivendo e vai desenvolvendo protocolos que nos ajudam a interagir no mundo. Esses comportamentos eles são moldados pelo aprendizado. A gente vai aprendendo a se comportar, né? E acontecem questões importantes nessa modelagem comportamental, né? E que a gente vai dar uma enumerada, porque são questões fundantes dessa modelagem e que explicam por que a gente se afasta de nós mesmos, chegando a se dissociar, a perder parte de nossa alma. A fragmentar o nosso eu. Isso é muito sério. Então, primeiro, regras. Todo ser humano vive por regras. Eu acho que algumas pessoas aí podem estar pensando assim, não, eu sou um espírito livre, né? É mentira, viu? É fantasia. Por que é fantasia? Né? Por que a minha tese vai de encontro à ideia de que todo mundo é livre e que não vive por regras? Né? Por que vai ao encontro de que precisamos de regras? Nós vivemos por regras. Até querer ser um espírito livre é uma regra que a gente se impôs. Também. Né? A gente vai construindo essas regras, ou assumindo essas regras na infância, né? Herdadas do seu sistema, ou o grupo de destino que você pertença, né? A questão é que muitas dessas regras podem nos distanciar de nós mesmos, né? Porque a gente é forçado a se vincular com um ideal imaginário. Eu deveria ser justo como fulano, eu deveria ser amável como cicrano, eu deveria ser perfeito como Beltrano. Mas pode ser pior. Imagina se esse ideal for um mito.
Aí eu deveria ter tanta compaixão quanto o Buda, quanto o Cristo. E aí a gente para e se pergunta, onde é que fica você? Onde é que fica você? O que é que você quer? O que é que você realmente pensa? E essa é uma manipulação das regras para quem está na criança. Porque quem está no adulto vai ouvir a regra, vai ponderar a regra, vai pensar, analisar, refletir, tomar o que é necessário, certo? E o que não for necessário, ela deixa de lado. Ela sabe qual é o caminho, né? Então, todas as vezes que temos que mostrar diferente no grupo, a gente tem medo de receber uma crítica. E se a gente faz esse movimento, quem tem o nomezinho de bode expiatório sabe, quem tem o nome de ovelha negra sabe, né? Começa a gerar estresses contínuos. E o que é que a gente falou dos estresses contínuos? Viram traumas. Chega um momento que essas pessoas que têm maior espontaneidade começam a ficar mais caladas. Ou não querer sair, ou não querer se misturar. Porque é diferente, e ser diferente não é legal, porque não cabe na regra. E aí, para me colocar na regra e não me perder, eu calo. E tudo isso, gente, vai gerando traumas e vai fazendo mudanças de comportamento na gente que a gente não se dá conta, mas que não nos deixa felizes. Que esse é o principal caminho, ser feliz. E aí a Cícera Nunes falou assim, olha, eu vivo por princípios, né? E aí eu vou falar de mais uma dessas categorizações que afetam nossos comportamentos, né? E que vai ao encontro do que você disse, né? Porque o princípio está no começo, e no começo está quem a gente ama. Então as expectativas, né, o número 2 dessas experiências que vão modelando nossos comportamentos e vão, de certa forma, mutilando eles também, são as expectativas das pessoas que nós amamos. Os teus princípios, Cícera, muitos deles vieram da tua mãe, vieram do teu pai, da tua avó, do teu avô. E por que você adotou? Porque você ama essas pessoas. As expectativas dessas pessoas de que você fosse uma mulher de bem, né? Não tem isso, né? Eu vou ser um homem de bem, né? Tal. Por quê? Porque as expectativas das pessoas próximas durante a nossa gestação e nossa infância, elas podem levar a gente a se fragmentar. Vou te dar um exemplo bem claro, né? O pai ou a mãe desejava um menino e nasceu uma menina. Pode ter certeza que essa menina vai tentar suprir esse imaginário, né, parental, né? Então, imagine que quando a criança está dentro do útero, ela já consegue perceber o que é seguro e o que não é seguro. Lembra da ideia da epigenética? Isso está funcionando. Então, de repente, está tudo bem, está tudo seguro, eu estou amado, que maravilha. Opa, mas eu não sou menino não. Opa, e agora? Aí começa a ter hormônio ali dentro, afetando até aquela criança, né? E se em algum momento a criança percebe que aquele ambiente já não é mais seguro para ela ser, ela vai passar estratégias, vai criar estratégias, vai passar a usar estratégias, né? Identificação, retroflexão e mesmo a fragmentação, né? Ela pode se evitar de entrar em contato com alguma coisa que ela tem, que ela imagine que vai deixar ela numa roubada. Por quê? Porque é para ter menino aqui, eu sou menina. E agora? Né? Então, para responder esse ambiente, que já não é mais tão favorável a eu ser como eu sou, né? A pessoa vai começar a se afastar de si mesma. E isso inconscientemente. Agora, é importante, Cícera, eu não sei a tua idade, que claro, é evidente que a maioria de nós, com a maturidade, vai tendo uma... Tá descarregando? Vai tendo uma tendência a começar a olhar com seus próprios olhos. Claro que tem muita gente que envelhece e não amadurece, né? Mas pessoas que buscam, né, um desenvolvimento, um autoconhecimento, elas conseguem se manter mais tempo no adulto. Porque para quem acompanha a gente fala que 80% da humanidade vive até a morte mais
80% na criança e não no adulto. Então, estar no estado de presença, para até falar dessas questões de meus princípios, compreender que são meus, não são sociais, que esses princípios não são familiares, colocados ali. E muitas vezes, sabe quando é que a gente sabe se esse princípio está ok ou não? É quando esse princípio leva a gente a julgar o princípio do outro. Isso já significa que eu não estou no adulto. O adulto olha e aceita o princípio de todo mundo. Porque ele entende que todo mundo está caminhando de acordo com aquilo que foi gerado para ele. Então, o que eu posso fazer é facilitar para que ele perceba o mundo com os olhos do adulto. Mas eu não tenho como julgar, porque se ele está nos 80% da criança, ele está totalmente identificado com as dores do sistema familiar dele. Por isso que a gente precisa abraçar o mundo com muito amor. Por isso que a gente precisa entender que todos estão em desenvolvimento, né? E que eu estou em despertar. Eu não estou desperta, eu estou em despertar. E nesse despertar é que eu posso ir olhando para as situações e posso dizendo, epa, isso não é comigo. Isso é uma dor dele com ele. E quando eu começo a entender que não é comigo, eu começo a ter reações mais amenas com relação a tudo no mundo. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver no adulto. Senão, eu vou me envolvendo com questões políticas, eu vou me envolvendo com bandeiras, né, com questões sociais, e isso me afasta de mim. Eu vou me dividindo. Eu só estou inteira quando eu estou no adulto e eu digo, ok, todos estão certos, tudo está certo, cada um com seus traumas e suas histórias. E o que é que eu posso fazer? Primeiro eu me melhoro para ajudar os outros a se melhorarem. Como exemplo, eu mostro, olha como eu melhorei com isso, né? Porque, olha, existem outros caminhos, porque tu não faz um desses, eu acho que pode te ajudar. E aí, eu como exemplo de melhora, eu posso olhar para o outro e dizer ao outro, existem caminhos para melhorar. Então, é um caminho que a gente precisa fazer e não é um caminho fácil. Porque a sociedade e a cultura leva a gente sempre a voltar e ressignificar traumas. Porque aí a gente fica preso e a gente não cresce e a gente não gera opinião verdadeira. Bom, e a terceira questão, né, que a gente já veio tocando, mas que afeta de sobremaneira a modelagem comportamental da gente, são os traumas, né? Seja na vida intrauterina, como a gente já veio falando, na infância, na adolescência, mesmo na vida adulta, né? Esses eventos de difícil assimilação, eles podem e geralmente geram crenças ou as reforçam, né? Então imagine que uma vivência traumática do seu útero, né? Quando você estava no útero, né? Como a iminência de ser abortado, ou a perda de um irmão gêmeo, né? Isso pode ser revivido na separação dos pais. Ou então quando você se frustra na relação no final de uma relação. A sensação de abandono, ela vai sendo reiterada. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir lidar, né? É importante entender que tanto as regras que a gente se submete na vida, quanto as expectativas das pessoas que a gente ama, elas são potencialmente traumáticas, né? A gente está separando dessa forma porque fica mais fácil de entender, né? O peso na modelagem comportamental. Bom, essas e outras experiências e aprendizados faz com que a gente desenvolva uma persona, né? Essa modelagem comportamental, ela é tão forte que você pega um protocolo e junta ele num pacote e chama de persona, né? Como se fosse uma máscara, como aquela máscara do teatro grego, né? É uma imagem social, né? Com os protocolos de atuação cuidadosamente desenvolvidos para que você seja aceito, né? Tanto no seu sistema familiar quanto na sociedade. E essa persona, ela é, na maioria das vezes, diferente do seu eu mais autêntico, do seu self, né? E, inclusive, esse self pode ter partes fragmentadas e esquecidas conforme a pessoa vai se identificando mais e mais com uma tal persona, né? É muito parecido com o mito grego de Procusto, né? Procusto era um gigante grego e ele era obcecado com a ideia de que os humanos deveriam ter todos o mesmo tamanho, a mesma medida perfeita, a medida da cama que ele construiu.
né, para poder medir as pessoas. Então, quando ele encontrava alguém diferente da medida da cama dele, né, que passava as perninhas, ele simplesmente cortava as perninhas fora da pessoa para ela caber certinho na cama, né? Ele mutilava para poder cortar o excesso, né? E de certa forma, esse nosso eu social e público, ele age como um procusto, né, para o nosso eu mais interno. Ele sufoca, ele fragmenta a estrutura do self em nome de uma crença da aceitação, né? Todo mundo precisa ser visto, ouvido, amado. Isso é uma necessidade da gente enquanto bichinho homem, né? E a gente age dessa forma, a gente se sufoca, a gente se mutila numa tentativa infantil e desadaptada, obviamente, de sobrevivência, né? Mas essa coisa que é mutilada, esse tal de self, é o quê, né? Para a gente entender melhor a natureza do trabalho do resgate da nossa alma, né, é importante a gente conceituar o self, né? O self é uma instância psíquica que responde por nossa personalidade e pela nossa percepção enquanto indivíduo, né? O termo self, ele vem do inglês, né? Ele pode ser traduzido assim, de forma grosseira por si mesmo, ou como eu mesmo. Então, gente, voltando, né, a falar um pouquinho das emoções. Então, a gente vai ter essas emoções, que é o amor, a alegria, o medo, a ira, a pena, que somadas secundárias, emoções secundárias adotadas, as metas emoções, vai levar a gente a reações na vida que estão diretamente associadas, na grande maioria, a traumas vividos durante a vida. E isso, quando é exposto às regras, às perspectivas por traumas, que são retroalimentados, vão levar a gente a nos perdermos, a desidentificarmos, né, de quem somos, a vivermos de uma forma parcial, não vivermos de uma forma inteira. Mas certamente a causa mais potente da fragmentação do self, ou em outras palavras, da perca de alma, são as situações traumáticas. Sempre vão estar associadas a grandes emoções vividas e armazenadas pelas 5 emoções primeiras. Então, quando você olha para uma emoção, e existe um exercício que vocês podem depois fazer, que é dar valores a essas emoções. Eu vivo mais qual dessas 5 emoções? E qual que eu vivo menos? E quando eu olho para que eu vivo mais e que eu vivo menos, como é que eu estou dentro desse mais e menos, dessas 5 emoções, para quem está entrando agora, eu vivo realmente, vamos dizer que eu botei que eu vivo mais o amor e que eu vivo menos a ira. Será que realmente numa situação de amor, e você lembra uma situação de amor, será que naquela situação de amor eu realmente estava vivendo o amor ou eu estava vivendo uma outra emoção primária ou secundária, colocando a máscara do amor para poder ser aceito? E se aí eu estou usando uma máscara, é porque tem um trauma que me impede de ser verdadeiramente o amor que eu acredito que eu poderia ser. Então, nós somos manipulados por essas emoções, que são situações de pensamentos que nós temos, né? Porque é o pensamento que vai gerar essa emoção, que estão vinculadas a questões traumáticas. A gente precisa ressignificar. A gente precisa entender o quanto nós somos vulneráveis e nessa vulnerabilidade, quanto estamos expostos a reações instintivas, muito mais do que conscientes. Bom, e para a gente conseguir entrar mais em contato com esse self, entender, né, a inteireza da nossa alma, né, é preciso que a gente abandone alguns protocolos, né, algumas crenças limitantes, né, e buscar tentar achar essa congruência dentro da gente, né, validando todas as nossas partes e deixando que o peso desse eu público, dessa persona, né, diminua na nossa vida em relação, né, ao nosso self, em relação a sermos autênticos com quem nós somos, né? Esse trabalho demanda muito esforço, esse trabalho demanda muita negociação interna, né? É o trabalho da terapia, é o trabalho do resgate, é o trabalho da sistêmica, né? Mas a gente consegue alcançar. Então, hoje, as constelações do Bert Hellinger, que estão dentro da proposta das novas constelações, elas podem investigar esses sintomas e essas emoções e ver aonde ela pode estar vinculada a um trauma
ou a um trauma de uma geração passada. E aí ela vem com frases sanativas que criam uma química, uma bioquímica, que gera um movimento de mudança, que eleva o cliente, né, a um estado diferenciado. Porém, só se constela, para quem não sabe, se o cliente estiver no adulto. Porque se o cliente estiver na criança, não tem como um constelador constelar. Não vai adiantar, ele não vai compreender, ele não vai se pôr em movimento. Ele vai ouvir e ali vai paralisar. Então, por isso que muita gente diz assim, eu fiz constelações, eu fiz isso, e não saí do lugar. Não saiu do lugar porque não se reconheceu na criança e o terapeuta também não o viu no lugar de criança. Porque a gente, quando começa a constelar e a pessoa está na criança, a gente fala, olha, respire e vai para o adulto. Não chegou no adulto, 10 minutos, não chegou no adulto, olha, hoje não é um bom dia para você constelar. E a gente não constela. Então, é importante que a gente vá para os processos terapêuticos inteiros. Vá para o processo no intuito de enxergar, não de fazer birra, né? Ou de fazer terapias qualquer, né? Terapias porque é bacana, porque está na moda, porque todo mundo faz. Essa é a da moda. Essa é a da moda, mas me serve? E se eu estou dizendo que ela é da moda, provavelmente eu estou escolhendo como uma criança. Eu preciso ver qual é que eu mais me identifico. E é nessa aí que eu vou investir, é nessa que eu vou me aprofundar. E claro, é evidente, vou fazer uma pesquisa, quem são os profissionais, a história desse profissional, vou saber do que se trata. Eu não entro num processo para trabalhar uma coisa tão séria, que são traumas, na mão de qualquer pessoa. Porque se essa pessoa não souber ressignificar, eu vou ficar revivendo. E isso não é legal pra gente. Então, para que a gente possa liberar dentro das constelações, o Bert deu essas frases. E essas frases vão nos levando ao movimento de pôr a casa em ordem. Mas fique claro, né? Os traumas precisam ser muito trabalhados. Não dá para eliminar um grande trauma, como a gente começou na live dizendo, fez uma constelação, liberou. Não vai liberar. Não é assim que acontece. Porque eu vou ter que trabalhar emoção por emoção, principalmente as primárias, que me levaram a ficar preso àquilo. E quais foram os novos traumas que eu fui criando com aquele primeiro trauma maior. Então, é um trabalho muito grande. Então, a constelação nos leva ao encontro da memória que gera o pensamento. Aquele pensamento que gera a emoção que pode ser liberada. E eu só posso fazer isso, tá? Assim, as técnicas que nós usamos são a terapia sistêmica, nós dois, a constelação, e eu faço o resgate de alma dentro do xamanismo. E aí a gente pode ir lá buscar aquilo ali e dentro de, não sei se vocês já viram, no resgate de alma nativo, você vai em busca, né? Tem um movimento que você sai de você para ir em busca ao encontro, porque o outro está disponível, e você busca a parte, você sopra a parte no corpo do cliente. Mas volto a dizer, isso só dá para fazer com pequenos traumas. Grandes traumas precisa ser visto de uma outra forma. Então, os primeiros consideravam esses traumas como o resgate de alma. Então, dentro da interpretação do que é saúde para um nativo, ele compreende que se você não está bem, é porque em alguma situação você perdeu a sua alma ou você se afastou da sua alma. E aí você precisa buscá-la de alguma forma. Então, eu vou chamar uma fala, né, do Messier Eliade, que foi um dos primeiros antropólogos que olhou para essas práticas nativas de cura, que hoje a gente chama de xamanismo, né? Até porque o xamanismo é um nome dado pela antropologia, né? E o Eliade diz o seguinte, que a principal função do xamã, né, é a cura mágica, pela imaginação, né? Nessas regiões pode-se encontrar diversas concepções da causa de doença, mas a mais comum é a violação da alma, né? A doença, como a Regina estava falando, ela é atribuída ao afastamento ou o roubo, como eles diziam, da alma, e o tratamento, a princípio, seria encontrar, recuperar e conduzir de volta a parte da alma que fugiu ou se assustou e correu do seu corpo, né? Xamã, né? Só para dar uma ideia, ainda não é a nossa live de xamanismo, mas ok, já vamos pincelando sobre essas práticas, né? O xamã, né, a palavra xamã, ela é uma palavra que vem da língua tungo, né, que é uma língua siberiana, e quer dizer aquele que vê no escuro, né?
ele cura usando essa capacidade de ver o que é invisível para as demais pessoas, para poder encontrar as informações, né, que são essas partes das almas dos seus clientes, né? Sejam pessoas, famílias, comunidades. Uma vez uma comunidade pode perder a alma, né, dentro dessa lógica. Então, hoje, dentro dos trabalhos xamânicos mais sérios, muitas vezes a gente vai trazer, como os nativos sul-americanos, que eu expliquei no começo da live, o apagelasse. E o que seria esse apagelasse, né? Esse xamanear-se, né? Seria você se tornar o seu próprio curandeiro, aquele que vai no seu próprio escuro, na sua escuridão, no seu inconsciente, naquilo que não está à luz, bota a luz, mergulha e busca as informações e traz à tona para que elas se transformem, para que elas sejam ressignificadas. Então, o convite do xamanismo moderno, eu poderia dizer, né, dentro de uma perspectiva terapêutica, que seria isso. Eu ir no meu inconsciente, através de um mergulho, tirar da escuridão algo e trazer à luz. E para isso eu preciso me apagelar. Eu preciso olhar para mim como a possibilidade de ser um curandeiro. Então, a gente não tem essa facilidade. Não é fácil para a gente. Vou numa aldeia agora, né? E nem todas as aldeias têm pajés que são trabalhados para isso. Depende muito da característica. Nos Estados Unidos, você pode encontrar. E no México... Mas é muita pesquisa. Você pode encontrar no Peru também, mas tem muita gente ganhando dinheiro, né? Se dizendo pajé. Pajé para o outro. Porque pajé para si, nós podemos ser. Porque nós temos dentro do nosso traçado ancestral curandeiros. Curandeiros vermelhos, né, que são índios, curandeiros amarelos, curandeiros negros e curandeiros brancos. Nós temos médicos, né? Então, nós temos uma gama de informação dentro de nós e nós podemos fazer isso. Claro que tem que ser bem conduzido, né, por um mestre do xamanismo que te conduza a encontrar esse curandeiro para que você faça esse mergulho. Mas existe uma terapeuta, que é que eu mostrei o livro para vocês, a Sandra Ingram, que ela faz um trabalho muito legal. E aí as pessoas muitas vezes, quando falam do xamanismo, falam desse xamanismo boca a boca e de qualquer forma. Mas tem muita gente que mergulhou nisso, que virou antropólogo e que vem das terapias, que vem da medicina. Como o livro da semana passada, a gente viu, é um médico fazendo avaliação junto com uma psicóloga que viram antropólogos e que vão estudar o xamanismo e vão ver da imaginação a cura. Agora a gente já está falando de outra terapeuta, que é terapeuta de casal e de família, que vai trabalhar traumas olhando para o mundo místico xamânico. E lá ela busca informações e traz essas informações que alguns vão chamar de primitivas, né? Mas que na verdade são muito viscerais e transformadoras. Então ela diz algumas coisas sobre isso. Bom, vale a pena você olhar o livro com mais cuidado, né? Mas ela fala que modernamente os sintomas que você vai perceber em alguém, que você vai supor, fazer um diagnóstico diferencial dessa pessoa, né, é o estado depressivo, de forma mais genérica, né? A apatia, o cansaço, né, a incapacidade de sentir prazer, né? E outras questões, a gente pode falar um pouco mais disso, né? E o que é que seria, né, o mais comum para ter causas de perda de alma hoje em dia, né, segundo a Sandra Ingerman, né? São os exemplos que nós estávamos dando, são situações traumáticas, separação dos pais, incestos, abusos físicos, abusos psicológicos, violências sexuais, né, ou perdas de entes queridos, doenças graves que você passa muito tempo entre a vida e a morte, né? Estamos passando pelo Covid, né, pela pandemia, e vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Ou então você passar por uma grave cirurgia. Isso também pode gerar um trauma, isso também pode fazer com que a sua alma se afaste dentro da leitura nativa, né? Um segundo. A Rafa traz aqui uma autora, né? Maria José de Abreu. Rafa, eu não conheço, tá? Os meus estudos em antropologia foram dentro de uma visão mais dos nativos norte-americanos. E aí, quando você faz uma associação aqui ao resgate de alma, com relação até a questão de almas gêmeas,
Para mim é um pouco diferenciado, porque como eu convivi com os nativos, e quando a gente traz essa ideia de alma gêmea, e eu estudei muito de magia natural também, a gente não tem uma perspectiva muito do olhar sistêmico, né? Nesse sentido. A alma gêmea, nesse caso, eu teria que ler o livro e vou atrás do livro para dar uma olhada. Para a gente diz que nós fomos fragmentados, sim, né? Existe um eu de origem que fragmentou em vários pedacinhos, que são as nossas almas gêmeas, e que, vamos dizer, todo mundo que está nessa mão são almas gêmeas, tá? E que essas almas gêmeas, elas se encontram para o movimento de cura. Então, elas não se encontram para casos amorosos. E isso foi a mística que colocou para deixar a gente nesse movimento de encontrar esse alguém para um preenchimento. O nosso preenchimento é feito conosco, é feito com nossas partes, né? Esse outro eu que eu posso considerar dentro da perspectiva que eu estudei como alma gêmea é alguém que se aproxima de mim para junto comigo trazer a energia de cura, e essa energia de cura somada com a minha me curar. Então, por que eu estou falando isso? Porque imagina que eu encontro com a alma gêmea minha, uma parte de mim, dessa mãozinha, né? Os meus pedacinhos que eu fui dividida enquanto alma, e ela é criança. E eu sou adulto. Eu vou virar pedófilo? Não, não vou virar pedófilo. Então, mas a minha relação com esta criança na vida hoje pode me trazer uma alegria. A presença dela pode me estabilizar emocionalmente e energeticamente. Então, isso é uma outra perspectiva que aí a gente teria que discutir na live de xamanismo. Mas hoje a gente está trazendo dentro da perspectiva de trauma, porque a gente está fazendo todas as lives muito associadas com o olhar sistêmico. E dentro desse olhar sistêmico, é no trauma que a gente se perde, que perde um pouquinho da alma, né? E quando a gente se divide nessas partes gêmeas, que aí eu vou trazer gêmeas como alma gêmea, né? Não gêmea como parte de mim, como a gente fala, 40% das mulheres vão ter trigêmeos ou gêmeos e só nasce um bebê. Isso é normal, isso é biologia. A gente não sabia dessa informação. Então, aí sim, esse bipartia aqui, essa memória de estar dentro do útero com outro bebê, mais outro bebê, 2 ou 3. E, consequentemente, esses desvanece, não nasce, só eu nasço, fica a memória que está faltando algo. E isso sim gera um trauma. E isso gera um trauma que eu vou buscar nas minhas relações, no meu caminhar, onde está essa figura, né? Então, eu posso buscar, era outra menina, eu vou buscar amigas, nas amigas. Era um menino, eu vou buscar nos meus relacionamentos. Não sei. Então, nesse caso de sentido de trauma, é assim que eu vejo. E quando eu vejo como alma gêmea, eu vou olhar como uma energia que se filia a mim, encontra comigo e junto comigo soma um potencial de cura para mim e para ele. E, consequentemente, para o mundo, porque quando a gente vai melhorando para o mundo inteiro. Mas eu prometo que eu vou dar uma olhada nesse livro. Bom, isso já foi uma live, tá? Separada. Mas, enfim. Então, voltando para essa ideia mais básica do que seria, né, essa fragmentação do self, essa fragmentação da alma, né, a ideia seria que, frente ao trauma, um pedaço da nossa alma se destaca e se isola numa outra dimensão, onde ela fica revivendo aquilo ali, né? Então você pode entender, pelo que a gente falou da psicologia, é parecido. Só que nessa ideia, o pedacinho da alma foi para outra dimensão e ficou ali revivendo aquela dor, né? Para que o resto não sofra com aquela dor, né? Isso vai ao encontro do que fala a psicologia, que isso vai ao encontro do que fala a psiquiatria, né? Que vai afirmar que frente a um evento traumático, uma pessoa pode separar partes, clivar partes do seu self para minimizar as dores desse trauma, né? Isso afeta sobremaneira a personalidade e as habilidades mentais, afetivas e sociais, porque interessante é que muitas vezes quando há esse trauma, quando há essa clivagem, quando há esse destaque desse pedaço da alma, habilidades da pessoa podem se perder junto com esse pedaço da alma. Por quê? Porque eu sou um ótimo cantor, mas e se cantar for perigoso para mim porque eu tava... Enfim, por quê? Eu escutei ontem, eu adorava ser amostrada, de uma cliente, eu adorava ser amostrada
Eu adorava dançar, eu fazia teatro, eu virei modelo. E aí um belo dia o meu pai viu uma foto minha e nessa foto ele chegou em casa indignado porque viu os amigos comentando a foto que saiu publicado numa revista. Então, consequentemente, na hora que isso aconteceu, eu comecei... Aí ela disse, agora eu tô com tantos anos e hoje eu tenho vergonha, eu me escondo, eu engordei. Por quê? Porque naquele momento, um dos maiores representantes de amor para minha aceitação, que era o meu pai, disse, não pode. E eu vou e oculto toda a minha forma espontânea de ser para entrar no movimento de aceitação. Gerou um trauma. E esse trauma fez com que eu deixasse de ser cada vez mais um pouquinho de mim. E aí eu vou revisitar com ela em que sentido? Então, bora olhar essa tua criatividade, bora achar. Eu não vou lá no dia que o papai foi lá e fez aquela ação. Porque isso não vai ajudar. É aquilo que a gente falou. Isso se fazia até a década de 90. Então, o trabalho do terapeuta, né, tenha ele uma abordagem xamânica ou não, mas aí nesse caso a gente está dando a ênfase na questão do resgate, né, ele então passa a ser ajudar o seu cliente, como a Regina fez, a recuperar as experiências perdidas a partir de inúmeras ferramentas, né, o trabalho de expansão da consciência, o trabalho com os sonhos, né, livre associação, hipnose, PNL, constelações familiares, o Theta Healing, né, o próprio resgate. E com essas ferramentas, né, você pode e você deve usar para o restabelecimento desse material e para a posterior elaboração desse trauma. Isso é um trabalho árduo, como a gente disse, mas vai ter uma resposta muito boa no decorrer do tempo, né, especialmente para o desenvolvimento humano. Então, foi colocado aqui uma pergunta sobre uma experiência vivida numa situação de trabalho xamânico e que depois a pessoa, na vivência, ela se sentiu desconectada. E aí ela diz, era parte de minha alma fragmentada diante do que ela viveu. Eu prefiro deixar para te responder isso na live de xamanismo, porque isso vai me levar a muitas questões. Muitas possibilidades, certo? Né? Mas lembrando que uma experiência com plantas medicinais vai depender de quem está conduzindo. Qual a intenção do rezo quando ela faz naquela garrafinha daquela bebida e a origem daquela bebida. Então, isso vai te levar a um lugar ou outro. Depende do que foi rezado, depende do que foi pedido. Pode ser que simplesmente seja uma memória do teu inconsciente, uma informação de que algo dentro de você, sim, precisa ser resgatado. Mas eu não posso garantir, porque eu não sei como que foi feito o rezo. Pode ser da vida passada, pode ser sistêmico, pode ser tanta coisa. Fica atenta quando a gente fizer a live sobre xamanismo, tenta estar presente para que você possa compreender um pouco melhor. Eu vou aprofundar, principalmente nas técnicas que eu trabalho, que aí eu posso te dar essa resposta, ok? Bom, então, pensando dentro da lógica nativa, a perda de alma, né? E usando a Jeanne Achterberg, que a gente falou na live passada, só que num outro livro, agora no Curandeiro Ferido, ela diz que a perda de alma é considerada o maior diagnóstico dentro da nomenclatura xamânica. O mais grave. E sendo a causa da maioria das enfermidades, inclusive da morte. Mas quase nunca é mencionada nos modernos livros médicos ocidentais. Entretanto, torna-se cada vez mais claro que aquilo que o xamã chama de perda de alma é um dano provocado no núcleo, que é o essencial do indivíduo, que é o self, né? E efetivamente se manifesta como desespero, danos imunológicos, câncer e uma série de outras disfunções graves, né? Isso parece decorrer do insucesso de um relacionamento com o ente querido, da carreira e outras ocorrências traumáticas, né? Agora é interessante perceber que os manuais mais modernos de doença mental, como o DSM-5, né, ele já menciona a perda de alma quando ela é relatada pelo paciente, né, para ter uma leitura cultural daquele sintoma, né, e esse sintoma pode ser considerado para alguns diagnósticos. Então, assim, de certa forma, não como uma nomenclatura específica, mas já se considera a sensação de perder a alma, ou a vivência de perder a alma, para o diagnóstico de um transtorno, né? E outros terapeutas junguianos, eles encontram um paralelo entre o conceito
da perda de alma e o seu trabalho de associação, né? A Marie von Franz, né, uma analista junguiana, ela diz que a perda de alma ela pode ser constatada atualmente como um fenômeno psicológico no dia a dia dos seres humanos ao nosso redor. A perda de alma se manifesta na forma de uma repentina apatia e indiferença. A alegria desaparece da vida, a iniciativa fica prejudicada e a pessoa sente-se vazia. Tudo parece sem sentido. Então, a gente tem alguns indicadores, né, inclusive pela leitura da Sandra Ingerman também, de perda de alma. E que eu poderia perguntar, fazer algumas perguntas para você, baseado nessa leitura, e você vai anotando aí e vai percebendo aí se isso tem uma ressonância com a tua vida. Ou se alguém que você conhece também pode estar vivendo isso, você pode ajudar. Então, uma das perguntas é: você já teve dificuldade para ficar presente em seu corpo? Às vezes se sente fora do corpo, observando como se assistisse um filme? A segunda: você já se sentiu entorpecido, apático, enfraquecido? 3. Você sofre de depressão crônica? 4. Você tem problemas com seu sistema imunológico e dificuldades para resistir à doença? 5. Quando criança, você esteve sempre doente? 6. Você tem lacunas ou teve lacunas nas lembranças da sua vida após os 5 anos de idade? Você sente como se tivesse apagado traumas ou questões significativas da sua vida? 7. Você luta contra algum vício como álcool, drogas, comida, sexo, jogo? 8. Você procura coisas externas para preencher um vazio interior? 9. Você já encontrou dificuldades para levar adiante sua vida depois de um fim de relacionamento longo, por separação ou morte, ou pela morte de um ente querido? E 10. Você sofre de síndrome de múltiplas personalidades? Se você respondeu sim para uma ou para algumas dessas questões, na leitura nativa pode significar que parte de sua alma está presa a um acontecimento traumático, né? E isso pode estar te bloqueando, pode estar te congelando questões, né, recursos seus na sua vida. Então, partes importantes do seu self, do seu centro essencial, pode estar fora de alcance, pode estar congelado, né? Se assim for, por consequências, né, a energia vital e os dons naturais relativos a essas partes estão temporariamente inacessíveis. Ou seja, estão congeladas e você não está acessando, ou seja, você não está vivendo a tua vida livremente. Para a lógica xamânica, essas partes da alma podem ser resgatadas através de técnicas específicas, como o próprio resgate de almas ou as constelações, recuperando todos os recursos que estejam bloqueados. A busca de saúde emocional e autoconhecimento é um processo que nos leva ao amadurecimento e ao nos tornarmos mais humanos. E talvez seja esse o convite oculto nos traumas. Talvez perdemos parte de nossa alma para poder encontrá-las e para ajudar mais pessoas nesse processo. Então, a nossa professora das novas constelações, a Brigitte Ribes, ela fala que os traumas têm uma função maior, que nos levam à expansão, podem nos levar a dar um salto quântico para nós mesmos e para nosso sistema familiar, pois está em nossa vida com um propósito. E como todo propósito maior, sempre será o crescimento. Os traumas fazem parte da vida de todos os seres humanos. São eles que irão diferenciar as pessoas e os estados de evolução que as pessoas estão. Pois quem integra um trauma, trabalha seus traumas, aprende a escutar melhor os outros, aprende a ver a vida de uma forma diferente e assim se torna grandes humanos. Mas os que não integram os seus traumas vão passar de geração em geração, até que um de seus descendentes desperte e resolva se trabalhar e gerar esse salto quântico. Então, os traumas nos levam ao crescimento, à evolução, à gratidão. Só quando estamos preparados para agradecer pelo vivido, para o aprendido, quando me dou conta que a vida mandou, a partir de um trauma, um determinado evento forte,
para que eu gere um novo movimento, para que eu entenda que eu sou necessário e que é importante que eu mude, eu posso ver esse trauma como uma bênção e entender assim, colocando esse trauma como bênção, que eu estou a serviço de tudo e de todos, antes de mim, em mim e após a minha existência. Então, a gente precisa ver esses traumas com certeza como bênçãos. Bom, e se você sente que pode estar passando por isso, não se acanhe. Busque a ajuda de um profissional habilitado, para que a tua jornada seja a mais leve possível, né? Onde o crescimento, a expansão, a evolução seja a grande certeza. A gente está a serviço de algo maior, né? E a serviço de algo maior, por favor, amplia teu olhar e agradece a tua trajetória, desde teus antepassados até hoje, né? Tudo tem um porquê. E quando a gente pode dizer sim a tudo, a gente pode crescer, né? Então, lembre-se. Os mais conscientes, presentes, adultos, é que podem fazer a grande diferença. Que podem fazer com que esses traumas valham a pena. Que cada dor vivida por a gente, ou por esses que vieram antes, se transformem, vão à luz e frutifiquem. E que tragam novas ideias, novas mensagens, novas possibilidades. A gente precisa sair desse congelamento. A gente precisa estar disponível para um processo evolutivo verdadeiramente. E isso não precisa ser dolorido. Não precisa, a gente não precisa viver sozinho com tanta dor. Então aproveita esse momento, dá uma olhada, indica a gente esse canal que tem um objetivo apenas de fazer que você entenda. Você é ferramenta fundamental e importante para um mundo melhor. Não dá, não sou eu, não é só ele, é todo mundo. Todo mundo faz parte, você faz parte dessa teia e a alma do mundo agradece. Fica o convite para mais tarde. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Oi, gente. E como promessa é dívida, eu vou deixar com vocês uma pequena visualização para te ajudar nesse processo de recuperar teus fragmentos, recuperar teus pedaços de alma dentro da perspectiva do xamanismo. Então respira profundamente, fecha os olhos, enche o pulmão e o abdômen de ar. Retém o ar por uns momentos e depois solta o ar, esvazia o pulmão, o abdômen. Mais uma vez, inspira e se preencha de amor. Retenha esse amor no seu corpo por alguns instantes e depois exale esse amor. Esse amor que você inspira é o amor de todos os seus antepassados, o amor de seus pais por você. Inspire amor, expire amor. Perceba que dos seus pés saem raízes e essas raízes se projetam no solo, buscando água, buscando vida. E pela sola dos teus pés, você sente esse amor, né, esses nutrientes subindo. Inspire amor, expire amor. E você se sente plenamente ancorado pela energia dos seus antepassados. E com essa sensação de segurança, perceba à sua frente todas as partes que compõem seu self e que estavam por algum motivo afastadas de você. Deixe que elas apareçam. Olhe para cada uma delas. Olhe com carinho para cada uma delas. E simplesmente diga sim. Sim. Sim.
eu me permito ser inteiro. Eu acolho a tudo em meu coração. E imagine que essas partes, aos poucos, vão se aproximando, cada uma no seu tempo, e encontrando um lugar dentro de você. Crie essa imagem. Inspire essa imagem. Essa imagem de completude, inteireza. E quando você estiver se sentindo pleno, dê um longo e demorado abraço em si mesmo. Unindo com carinho, acolhendo com carinho cada parte que compõe a tua alma. A alma do mundo agradece.